de um conjunto de fotografias e de palavras que são, ao fim e ao cabo, quase que uma reta final de um percurso de 45 anos de tirar fotografias e de 60 da Ria. Pelo menos minhas. A primeira fotografia que eu tenho no bico, tirada pelo meu pai, eu devia ter 2 ou 3 anos. Tenho 63, portanto cresci um bocadinho depois daí para cá. O livro vai ser apresentado, talvez por um dos meus amigos mais antigos aqui da Torreira e da Mortosa, e que tem alguma capacidade oratória, e que espero que não vos massacre muito, e que fez o favor de fazer a apresentação, que é uma coisa que ele nunca faz a ninguém, ele nunca apresenta nada a ninguém, nada de ninguém. Portanto, hoje abri uma exceção por ser para mim e vai dizer qualquer coisa que eu não sei bem o que é. De qualquer maneira, eu ponho o índice. Obrigado por terem vindo, alguns estão longe, outros estão perto, mas há uma distância que não se mede em quilómetros, é a amizade. E essa eu sinto que para muitos de vocês se encurtou e é quase nula para a maioria. Obrigado por estarem aqui. Bom, boa noite a todos. Isto não é uma apresentação clássica. Eu diria que isto é uma apresentação com um brinco na orelha. E nem a apresentação de um livro, tão pouco, como aqui o autor gostaria. Isto é mais a apresentação do título do livro. Sou tudo o que aqui encontras. E é este título que me levou a dizer-vos algumas coisas. E pus ali um sumáriozinho, é para ser um roteiro. São 8 pontos. Isto a 5 minutos por ponto dá 40. Se for a 10, já é um bocado mais. Vamos já ver o que sai. Ora, isto começou mal. Porque estas coisas querem tempo. Fazia-se uma coisa como deve ser, um PowerPoint, etc. Desta vez não. Eu já estava a trabalhar depois de férias e disse, vou apresentar um livro. Eu não podia dizer que não. Eu pego muitos favores, mas vocês aqui para as próximas perceber. E então, não fiz uma coisa dessas, mas escrevi aqui um roteiro daquilo que podia dizer. E então vem o início. Onde é que começa, para mim, este sou tudo o que aqui encontras? Começa nos intes. Os intes de 20. E estes 20 é dos 20 anos. E logo, quando eu pensei nisto dos 20, logo surgiu esta Tolaria das Artes. Os 4 20 da Escola Superior de Belas Artes do Porto. O Ângelo de Sousa, o Jorge Pinheiro, o Armando Alves, o José Rodrigues. Mas o que é que esta gente tem a ver com isto dos 20? Tem, talvez, na minha perspectiva, na minha maneira de ver, porque tem a paisagem, porque tem a juventude, o caro, o desporto, a música, até o amor. Talvez como? Por exemplo, na paisagem, eu imagino os azuis do Armando Alves de uma tarde cálida de agosto. Ou imagino os vermelhos desse mesmo Armando Alves de um pôr do sol no mar. E isto começa ao espírito de toda esta zona marinha. O desporto. Nós estávamos nos 20 anos. É aquela força, os músculos fortes, o gostar disto. Mas este desporto não era tanto aquilo que eu fazia, mas porque estamos no Tosé, era o carro, o 127, o Fiat 127. Não é que ele ganhasse rallies, se bem que nessa altura a Fiat ganhava rallies, mas o Fiat 127 era um símbolo do desporto até quase da conquista.
da chegada mais rápido para quem andava a pé ou andava de bicicleta. E é por isso, porque este rapaz que está aqui a falar estava daquele lado, à boleia, ou então tinha que ir de bicicleta. E então, à hora certa, o Fiat 127, o rapaz ao volante que está aqui, passava pela Praça de Pardeiros e trazia. De maneira que eu nunca podia dizer que não àquele que foi solidário já naquele tempo. Mas também é, efetivamente, o tempo da juventude, o tempo do amor. E aí vem o Ângelo de Sousa, isto pode ser minimalista. Um simples traço e para a juventude é a linha do horizonte, é o infinito. Uma simples curva e está lá a apresentar a uma mulher. E o amor, e o desejo. Então, se eu já falei destes 4 vintes, quem é que poderia ser da música? Talvez o Jorge Pinheiro. Porquê? Jorge Pinheiro tem uma obra icónica que é o Bispo. E a música naquele tempo era exatamente o contrário do conservadorismo que poderia representar o Bispo. Não estou aqui a falar do António Ferreira Gomes, que esse era o homem progressista da altura. O tal que dizia de joelhos perante Deus, de pé diante dos homens. Não é disso. É do Bispo, do significado conservador que eu tinha. E então a música tinha o efeito exatamente contrário. Era a abertura. E era nesse Fiat 127, naqueles velhos cartuchos, que o Chico e Caetano, juntos e ao vivo, tinham as canções em que vinham lá todas as caixotas do mundo. A Rita, a Ana de Amsterdã, a Bárbara, e depois o tropicalismo que estava a nascer e que estava subjacente a toda essa música. E não falta o Zé Rodrigues, que eu falei há bocado aqui no carro, não falei do Zé Rodrigues. E o que é que significava o Zé Rodrigues e a sua obra também para esta fase. Vocês conhecem a Ribeira do Porto, a insustentável nobreza do ser, aquele cubo de granito enorme sustentado lá. E é isto, efetivamente, também é a juventude. Esta insustentável nobreza, em que todo o futuro para a frente cá de ser pesado, naquela idade, nos índices, é como se umas moléculas de água quase o sustentassem. Bom, passa lá ao número 2, senão já não sai daqui. Bom, a seguir aos índices, vem os índices, vem os gentas, os 30, os 40. E o que é que isso significa? Várias coisas. E para isso eu escolhi A Espuma dos Dias, que é um título de um livro do Boris Vian. E porquê? Porque este Boris Vian tem alguma coisa a ver também com o autor deste livro. É aquilo que se chama um polímata. O que é isso? É alguém que se interessa não só por aquilo que fala, mas por diversas outras coisas. E se vocês forem ler ao livro e forem ver o que ele diz dele próprio, veem as diversas coisas que ele fez na vida. E mais, este homem, dentro da sua parte política, embora estivesse também ligado ao surrealismo, foi, na parte política, um anarquista. E desde esses tempos que joguei tudo aqui, o anarquista que eu conheci, entre aspas, foi o Tosé. Um homem sempre na margem do que eram os outros. Não para lá da margem, dentro do sistema, sim senhor, mas na margem desse tipo de sistema. E dizia assim o Boris Vian, por exemplo, uma das frases dele: o trabalho é o ópio do povo e eu não quero morrer drogado. Bom, Espuma dos Dias é o trabalho,
efetivamente, nojitas e nojentas, começa-se, é o trabalho, é a espuma dos dias, é o dia a dia. É o ofício de viver, como diria o italiano Cesare Pavese. É o fluir cultural, para quem se interessa por isso. A literatura, o cinema, o teatro, a poesia, a política. E as vivências, os encontros e os desencontros. Eu, no meu alinhamento, tinha agora para estes encontros e os desencontros uma poesia. De um homem do Norte. Tu hoje és do Norte, que ele não é do Norte. Morreu no Norte e viveu no Norte, foi hoje é de Andrade. E era o adeus. E era isso que eu tinha ali, até tinha falei. Mas depois disse, não, então encontros e desencontros. E eu vou logo com adeus. É mesmo desencontros. Logo no princípio dos Gitas e dos Gentas. E então fui logo ao primeiro poema que eu li dele no livro. E talvez seja o único que eu sei de cor. E que diz assim. Tinha um cravo no meu balcão. Veio um rapaz e pediu. Mãe, nós não olhamos. Sentada, usava um lenço de mão. Veio um rapaz e pediu. Mãe, dou-lhe o anel. Dei o cravo e dei o lenço. Só não dei o coração. Mas se o rapaz me pediu. Mãe, dou-lhe o anel. Portanto, mais que um adeus é exatamente o contrário ainda. É a projeção para a frente, é aquilo que se espera, é a capacidade de dar o coração. E depois continuou, e a poesia, e veio a Beat Generation. E aí, ainda há pouco tempo, aqui o tal Zé Cravo me falava do Ferlinghetti. Eu dizia, tu és um burro, nem conheces o Ferlinghetti. Bom, esse rapaz dizia assim, sou uma lágrima de sol, sou o homem dos poemas despenteados, sou uma colina de poesia. Eu penso que o Zé Cravo se identifica com o Ferlinghetti, mesmo naquilo que escreve. E vieram outras angústias, os direitos cívicos. E aí eu escolhi outra poesia, também de um americano, do Zé Cravo, penso que gosta, que é o Langston Hughes. Negro. Eu sou negro. Negro como a noite é negra. Negro como as profundezas da minha África. Fui escravo. César me disse para manter os degraus da sua porta limpos. Engraxei as botas de Washington. Fui operário. Sob as minhas mãos, as pirâmides se ergueram. Fiz a argamassa para a fábrica do algodão. Fui cantor. Durante todo o caminho de África até à Geórgia, carreguei as minhas canções de dor. Criei o ragtime. Fui vítima. Os belgas cortaram as minhas mãos no corpo e me incham até hoje. E me lixam até hoje no Mississippi. Eu sou negro. Negro como a noite é negra. Negro como as profundezas da minha alma. E disto tudo, deste melting pot, o António Zé Cravo tem aquilo e começou a ganhar aquilo que se chama o sentimento, o sedimento poético. E ele escreve as coisas elementares. Falo das coisas mais elementares. O sino da igreja onde um galo não canta. Um seixo rolado guardando o tempo dentro de si. Um torrão de terra grávido de uma semente. Mais elementares ainda, os sorrisos presos nos lábios das crianças tristes. As lágrimas, rios salgados nos leitos dos rostos abandonados nos lares de pósitos. Falo porque estou cansado de comer silêncio e ler poemas de amor com tanto desamor a caminhar por aí. As coisas mais elementares são as que deviam ocupar o ventre das palavras por parede.
E vamos ao terceiro ponto que eu vos vértice de dar. Isto às vezes parece que não tem uma lógica. O fio condutor também foi feito apressadamente entre as duas consultas. É como se fosse entre dois lanços aqui da nossa. Espero que estava por gostei do tema e toda esta zona é água. E o vértice de água é aqui que está mesmo na ponta, à superfície. Que mais vos fica, que mais vos toca. E além disso, há um título do livro do Artur Jorge. E o Artur Jorge, além de ter sido Coimbrão, jogou Coimbrão, lá ter andado pela Académica, com o seu célebre pontapé moinho, depois foi para o Benfica, também foi polímata, porque além de jogador, foi poeta. Além de poeta, foi treinador. E além de treinador, foi campeão europeu, até com o futebol público. Bom, e isto serve para fazer uma evocação aos pintores da areia e do mar, aos mestres construtores e a uma pessoa que parece aqui desfasada, mas eu penso que o Zé Cravo está na continuidade desse grande homem, que foi o professor Jaime Vilar, que escreveu Moriceiro Futuro e que foi alguém da cultura desta terra e cuja memória eu prezo. E fica aqui também para você. E começaria com mais uma poesia do Torga, aquele chama Aguarela. Campos de Aveiro, manchas verdes de arroz, e a vela do barco floriceiro de um pirata ali pôs. A servir de moldura, o velho mar cansado, e um céu alto, a descer e a ter fundura na quilha reluzente de um arado. O Miguel de Torga, embora fosse um homem telúrico, um transmontano, também foi seduzido, digamos, por esta planura e por esta água. Então eu queria falar um bocado daqueles que pegaram num pincel e alegraram os nossos olhos, representando toda esta beleza. E começava por aquele que pintou, que é um quadro icónico para mim, que é do Michael Barrett, em que ele pintou o Pessoa sentado, deitado no Moriceiro. Um homem de Paris, um expressionista. Ou o Cândido Teles Dília, com aqueles seus azuis límpidos, as cores azuis. Mais para trás, a Eduardo da Lapa, que andou por aqui, que pintou esta zona, pintou aqui este barracão que aqui está, e na pintura aparece até outro barracãozinho mais pequenino, ali assim que eu já não conheci, mas na pintura dela aparece. Penso que tenha existido. A Eduardo da Lapa trancou, veio para aqui, penso que veio por amores, e foi ela que ensinou, por exemplo, José Mendonça, aqui de Estareja, a pintar. Uma palavra ao Edmundo Cruz, que pintou nos Estados Unidos, que vive em Colares, mas que, além dos ciganos, que é uma coisa recorrente nele, pintou obras excelentes sobre esta área e sobre a Toledo. Uma palavra en passant sobre Fausto Gonçalves, que era de Coimbra, ou aqui um outro Fausto, que era da Nadia, o Fausto Sampaio, que foi considerado o pintor do Império. Talvez é um quadro que eu uma vez vi no Leonardo, não tive para comprar e que me ficou nos olhos para sempre. E aqui estarei José Mendonça, que era considerado o homem dos Moliceiros, e que aprendeu com o Eduardo Lapa, que morreu há muito pouco tempo. E o Joaquim Pereira de Estarei. Além deles, já que estamos a falar de pintores, também o pintor acabado de entrar, que está lá a fundo, é o José Oliveira, também pinta em telas, mas ele não é conhecido pelas telas, não é conhecido pelas aguarelas, mas sim pelas cores dos Moliceiros, e pelos relevos dos Moliceiros, e por aquelas piadas legeiras dos Moliceiros e pelas cores dos Moliceiros. José Oliveira, chegaste mesmo quando eu estava a falar de ti. É uma coincidência. E por como sei em ti,
Também uma palavra para os pintores da Mortosa. O Zé Tavares, o Franco Cravo, que aprendeu nos tempos da guerra com pintores japoneses. Quando era com o Sampaio, quando deixaram o Sampaio, levava na procissão orgulhosamente a bandeira dos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram disso. O outro pintor, o General Valente. Esta casa dizem que também serviu para os hidroaviões. Eu não sei como é que eles ali caminham, porque aquilo é relativamente estreito. Porque a aviação nasceu da parte naval, como vocês sabem, e aqui na Ria era um local ideal para a amaragem dos hidroaviões. O Dimas Macedo, outro grosseiro. Vocês conhecem o Dimas Macedo? Quando descem a Ponte da Amarela, aquela escultura que lá está, é do Dimas Macedo. Mas ele pintou a chave, está no Clube de Parreira, o Sampaio, a Nossa Senhora da Boa Esperança, os barcos de 4 correntes ir ao mar. É uma obra ímpar para a Mortosa. Não sei se irá sobreviver. Bom, isto é sobre fotografia e poesia e não sobre pintura. Mas dentro desta área há um nome que não é daqui, é uma da montanha. Só que fez uma exposição e um título que eu achei belíssimo, que é a Graça Moraes. Os Olhos Azuis do Mar. Ela foi convidada para residir em Sines durante um certo tempo e fazer pintura. Uma exposição. E então, um dos jovens que ela pintou, ela dizia assim: esse homem tinha olhos que choravam no mar. Isto é uma poesia estranha. Uma pintora dizer isto é extraordinário. E uma palavra em passant aos grandes construtores navais. Eu sou de Parquilhó e a maioria, pelo menos dos mais conhecidos ultimamente, eram construtores parquilheiros, mas a Mortosa também teve, digamos, uma marca profunda nestes construtores. O Joaquim Raimundo Pai, por exemplo, está ali a nossa lei, quando o irmão foi presidente da Câmara, houve um leilão ali na Aleluia e apareceu lá, foi com o Zé Tavares, uma aguarela. Dizia assim: barco de conhecer os colheiros. Dizia assim: construtor do Joaquim Raimundo. Eu vou Augusto, isto está para fazer o ano da Mortosa. Bom, eu queria identificar. Bom, o Joaquim Henrique Raimundo, ligado a ele, está nos Estados Unidos e que tem nos Estados Unidos um barco de policeiro. Penso que foi com outra técnica já, não do Pinho, mas lá anda a navegar nos Estados Unidos. E de Pardelhó, o Henrique Lamoura, o António Esteves, o Gilberto Amador, o Agostinho Tavares e até agora, junto com o Marco, neste último liceu que se fez, o Firmino Tavares. E acaba este ponto com um poema do Ari dos Santos. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Morro de amor pelas águas da ria. Esta espuma de dor eu não sabia. Sou um liceiro do teu lodo fecundo. Sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Vara comprida, tamanho da vida. Braço de mar, a lavrar. A lavrar. Morro de amor, nesta areia que teço. E é no sal do suor que eu teço. Para além da salina, o horizonte me ensina que há muito mar para lavrar. Para lavrar. E o quarto ponto. Escrevi ali o nome de todos os nomes. E quando eu escrevi isto, soou-me a Saramago. Também tem um título de um livro que é Todos os Nomes. Não se encaixava bem na minha cabeça. Mas depois foi assim. Ora, mas quem é que escreveu este livro
António José Canal. Então, é cravo. Quem é este cravo? Como é que eu vejo este cravo? Ele é um cravo no madeiro da desesperança, do futuro, desta área onde nós estamos. Ele é um cravo do 25 de Abril, com os sonhos, com as utopias de esquerda. Vocês lembram-se daquele cartaz do 25 de Abril em que uma criança punha um cravo, por acaso estava a tirar, mas punha um cravo numa G3 com um soldado à beira. Era uma fotografia do Sérgio Guimarães. Isso é um simbolismo brutal. Mas ainda há mais. Este fotógrafo já morreu. E agora estamos a falar de uma coisinha de fotografia. Também tinha o seu mundo. Também se apaixonava. E apaixonou-se pela minha gama. Vocês já ouviram falar na minha gama. E quando ela deu os pés, ele cortou o dedo. Ora, não é que o diabo deste nosso fotógrafo e poeta também tem o dedo cortado. Para mostrar lá. Pronto, isto é uma. E António? Bom, há aquele rapaz que dizia assim: a língua portuguesa é a minha parte. É o padre António Vieira. E o padre António Vieira escreveu o sermão de Santo António aos Peixes. E depois explicava, de certa maneira, já que os homens não ouviram o que Santo António tinha a dizer da sua fé, então ele pregava aos peixes, podia ser que os peixes ouviam. E disse que os peixes até a cabeça de fora punham para ouvir o Santo António. Isto é também o que ele tenta. É pregar aqui na Mortosa a poesia, é pregar a fotografia. Enfim, ele veio para aqui porque pelo menos a assistência em peixe deve ter mais do que está aqui dentro. Bom, Adela, e António ainda? Outra teoria. Porque me veio, podia pegar isto, mas não, podia ser logo o António Lobo Antunes. E outro título de um livro, que é: que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? Esta para Lobo Antunes é mesmo um gajo de Lisboa. Porque se ele tivesse vindo aqui, nunca dizia que cavalos fazem sombra no mar. Ele falava era em bois, como o Ferdinand Denis, que era um homem, um viajante francês que andou pelo mundo, principalmente pelo Brasil, e que deixou a selva parada sobre Portugal. Que estranho país é este, em que os bois vão lavrar a própria. E a resta do José. E agora, José? Quem é que dizia isto? Era o Zé Cardoso. O título do livro do Zé Cardoso Pires. O homem do Delfim, o homem do dinossauro excelentíssimo, o homem do livro que diz muito aos médicos que depois ele teve um AVC, escreve que é o Defrofundo. Volta a ler. Quem é que falou isso? Quem é que possa ver? Um livro que o João Lobo Antunes, o irmão do António, que o tratou, disse que descrevia perfeitamente toda a sintomatologia efetivamente de um AVC e do pós-AVC. Bom, mas isto responde a tudo por José? Não. É preciso ir à Bíblia. Porque depois desta pergunta que ele faz a ele próprio, e agora José, é a Bíblia que ele vai responder. E temos que ir ao segundo sonho de José. O primeiro é quando o anjo lhe aparece e diz que a mulher está grávida. E ele não se preocupa porque é o Espírito Santo. O segundo é quando já o Herodes mandou perseguir os primogênitos. Ele diz: pega da tua mulher e do teu filho e vai. E foi o sonho dele. Apareceu-lhe um anjo e que lhe disse:
pega na tua máquina fotográfica e vai. Vai para a Bertosa, vai para a Ria, vai para o mar. São os nomes, mas há um que não está no nome do batismo e que ele põe no livro e que é o nome de todos os nomes. Goring. Eu tinha uma fraca ideia de Goring, entre aspas. Eu vivi daquele lado, era cachorro, e junto à minha casa havia 2 lojas. E de vez em quando, era naquele tempo em que se descarregavam pipas de vinho para a loja, eram vinhos a copo. E quem é que descarregava essas pipas de vinho? O Goring! Que era assim, eu não sei se tu conheceu, porque eu era um cachorro, e ele era assim, um homem de voz, assim, um bocado grossa e grande, e aquilo para mim era como falar no Zé Catalunha. O Zé Catalunha era como se assustava à canalha aqui da zona, era o homem do Estado, que é uma figura que ninguém sabe quem é, o Zé Catalunha, que o Faustino deve ter-se conhecido, e era o Goring, que eu via ali, se eu fazia alguma asneira, chamava o Goring. Ora, lembrei deste Goring que eu vou falar. Porque Goring, o tal Zé, escolheu, indo ao lodo primordial, aos seus ancestrais, tem lá o R de cravo, tem lá o I de António, tem lá o O de José, tem lá o N de Martosa e tem lá o G de G3, porque ele usa a máquina como quem dispara uma G3. Goring. E dispara para quê? Para defender o património, para a memória futura. Não é para matar, é para dar vida a quem ainda não conhece. Ponto número 5, eu não sei quanto é que estou a demorar. Diálogo improvável à borda d'água. Isto era daqueles que é só um minuto. Também surgiu na altura, é uma teoria como outra qualquer, mas talvez para os Coimbra, que gostam desta coisa. Então vais na máquina, senhor. São rosas, senhora. São rosas. Mas não há rosas sem espinhos, senhora. Senhora, são pétalas da nossa vida, espinhos do nosso mar. Mais um ponto. Os ladrões da luz. Eu escrevi aqui assim, salvo seja. Agora, vamos lá. A PJ, não é, quando digo os ladrões da luz, não tem nada a ver com o Benfica. Aliás, eu deveria escrever os ladrões de luz. Mas foi possível. Mas há uma coisa que me surgiu logo, que foi daquele do cinema, do Vittorio De Sica, os ladrões de bicicleta, o neorrealismo italiano nascente no cinema, e que também, digamos, muitos fotógrafos fizeram, e há aqui muito neorrealismo na altura das fotografias do José Cravo. E depois a influência da luz. O Goethe dizia assim, o olho deve a sua existência à luz. Não conheço um escritor a dizer isto. Isto podia ser um biólogo, há bocado falei aí, talvez é biólogo. E este rapaz, ao morrer, e a frase dele foi: luz, luz, mais luz. É muito sério. Agora não precisamos de ir ao gato, porque o nosso Fernando Pessoa, quando estava as suas últimas palavras no Hospital dos Franceses em Lisboa, foi: dei-me os meus óculos. Nem queria ver, não quero miúdo. Foram as últimas palavras do nosso Fernando. Bom, mas isto é só fotografia. Eu não sei nada de fotografia. Não sei ver se fotografia tem arte no sentido técnico. Só sou atraído pela parte plástica ou pela parte emocional da fotografia. Ainda hoje, o
o público, primeira página, uma imagem que se tornou viral no mundo, foi a daquela criança que deu à costa dos naufrágios daqueles sírios, penso eu, que estão à procura do mundo melhor. Mas não tenho que confessar, a fotografia ocupou muito pouco da minha vida e da minha atenção. Aliás, quando eu era mais novo, e até achava que a minha caixota era muito bonita, e havia de ser fotografada, a gente até comprou uma máquina. Logo por azar, os vizinhos tinham assim uns filhos pequenos. Empresta aí a fotografia da máquina, não sei o quê. Obras estavam a ler, para cobrarmos a máquina, acabou-se. Nunca mais vi isso. Então, para mim, o que é fotografia? E são referências, assim como eu referi para outros. Assim, referências relativamente vagas. É o Domingos Aulão, que era um pictorialista, digamos, fotógrafo, e na Bourdain, sei que existe uma casa e um homem que foi o Carlos Leles, que efetivamente faz parte da história da fotografia. Depois, mais uma série, como a referência para mim são os chamados fotógrafos de Abril. O Gageiro, que eu até tenho um livro do Gageiro, qualquer fotografia, deve o Champalimau, ou o Sampaio, o Gageiro com orquestra, e mais que ele ficou em várias. Bom, mas o Gageiro tem aquela fotografia do barreiro da televisão que ganhou na China um grande prémio, que efetivamente é extraordinário. Ou as mulheres na Nazaré a puxar a rede, também é uma fotografia icónica. Ou Alfredo Cunha, que ainda lançou há dias os rapazes dos tanques, e que também foi o fotógrafo, digamos, no desenrolar do 25 de Abril. Ou outros que me chamaram a atenção, embora, como eu digo, muito superficial. O Paulo Rosolino, que era um flaneur da fotografia. O Jorge Molda, naqueles seus processos de auto-representação, o Xerfugo ou lá. Uma projetarista, para a Helena Almeida, que faz uma dinâmica do seu próprio corpo e mistura com um bocado de pintura. Ou um nome que eu gosto muito, o Gerardo Castelo, fotografou um Portugal salazarista, atrasado, rural de Portugal. Mas tem uma fotografia também icónica, que eu gosto muito, que é a pedra, que eu acho que é no guincho. Parece assim uma coisa desfasada, mas que não deixa de ser. Ainda há pouco tempo esteve ali a ver na UIA, aquele fotógrafo que ganhou um prémio Camões em 1999, o Zé Manuel Rodrigues, com uma imagem a sair da água. Parecia uma beleza, quase, eu não diria uma Vênus a nascer das curvas das águas, mas eram Adonis a sair das águas. E de Coimbra, mais uma referência de Coimbra, embora na altura também não ligasse nenhuma a isto, mas era o Alvaro da Silva Pereira, estás com os bigodes, os esquisitos, lá em Coimbra, não sei o quê, ligado à fotografia, e que hoje é o diretor do Centro de Artes Visuais e é responsável lá por estar no pátio da Inquisição. Há outros também que eu gostava de deixar uma referência muito rápida, são os fotógrafos de paisagem. O José Afonso Furtado, que eu penso que teve na área da educação um papel ainda importante neste país, e que fotografou Pardelhó, fotografou Salreu, sobre a desertificação dos espaços e o abandono das coisas. Mais recentemente, um livro que eu esse comprei, por outros motivos, foi do Eduardo Belo, que era um filho do poeta do Rui Belo, que são os rostos de Jesus nos cruzeiros de pedra do norte do país. Foi a propósito de Cristo que eu peguei nisso, mas o livro é belíssimo e também comprei esse livro. E agora, ligando o filho fotógrafo ao pai poeta, eu levaria do Rui Belo também um poema. A minha tarde. As letras são muito finas. Disponho do vento, disponho do sol, disponho da água, arranjo pássaros, arranjo crianças, tenho um ermo à minha disposição no mar. Talvez com tudo isto possa formar uma tarde azul, onde me possa refugiar. Mas e as ideias, as doutrinas,
os problemas. Se nem resolvi o problema da unha do dedo mínimo, como pretender ter resolvido o mínimo problema? E as ideias só servem para dividir. As ideias têm luz e números. E é difícil caminhar na multidão. Podia dizer, mas não me deixa descansar. Sou novo. Tenho por isso a razão pelo meu lado. Deixai os pássaros cantar. As crianças brincar. O tempo não urge. O coração não arde. Quem sou eu? Eu só e a minha tarde. As crianças com as suas vozes brancas arriscam alegremente do céu azul. Passam as árvores em seu voo rasante, deve estar mirando às horas de cedo. E o tempo passa assim. Sou eu e o passado. Era noite. Não tenho a razão. E uma última referência a um grande fotógrafo que é aqui de Sarreu, o Aníbal Lemos. É doutorado em fotografia, penso eu, da Universidade de Brest. O Aníbal Lemos, embora eu tenha um lúdico dele, que é daqueles clássicos, é uma maçã, é a maçã do pecado junto a um bocado, enfim, uma parte do corpo. Mas ele, no fundo, é conhecido pelas suas paisagens intemporais, sem data, sem identificação do lugar. Mesmo aqui da Ria, estou-me a lembrar da fotografia dele, em que é aquele sobrenadante, aqueles caras sobrenadantes junto à margem, fotografados. E belos, e bonitos. Isto só falta duas coisinhas, não sei o que é. O tempo da memória. Ou seja, que faço a recolha fotográfica. Este título que eu trouxe logo também como imagem. Agora eu gosto muito de associar por imagens. A Marguerite Yourcenar, a francesa. Essa francesa escreveu As Memórias de Adriano, que é o livro que eu exponho como o livro mais importante da minha vida, que me tocou naquela fase e naquela altura. E se isso me dá uma grande alegria, e eu aqui vou pedir desculpa a quem possa estar a pôr a faca, mas dá-me uma grande tristeza. Porque um dia perguntaram ao Cavaco Silva qual era o livro da vida. E não é, porque supor que o homem disse. Eu fico a estar mas isto é uma rapaz. Isto é uma rapaz. Porque a fotografia, eu aqui falo de fotógrafos, mas o que é fotografia para mim? Eu estou a falar do Tosé e para entender o Tosé. Bom, a fotografia para mim é o que eu tenho em casa. Primeira noção. Em cima de um cavalinho, às quintas de feira, a fotografia lá no museu. Na feira. É esse o primeiro conceito. E depois o que mais tarde, é quando já precisei de tirar um documento qualquer, olha, vais ali ao Guedes. E o Guedes, que é um repositório também de fotografias antigas desta terra, é a minha imagem. É uma fotografia que eu faço no Guedes. Bem, eu também depois ia aí ler, na altura disse uma nova e ia lá o Guedes, lá atrás, para a frente, e não sei o quê. Para fotografia era para passo e para casamentos. E era esse o mundo das coisas. Depois fui para Coimbra. E lembro, uma vez ou outra ia ver a académica e lá havia um tipo de uma máquina fotográfica. Era uma formidável. Não sei se tu conheceste a formidável. É a terceira imagem de fotografia que eu tenho. E de certa maneira foi importante porque o Manel Alegre dedicou um poema. Eu não vou ler para não estar a perder mais. E depois eu vim aqui para as férias. Eu fui para Coimbra ao liceu, fui para a universidade, porque fizeram um rapazinho no Vinha. E vinha aqui para as férias, e havia a lancha que atravessava isto, e no verão lá vinham as americanas. E lá vinham o grupo das americanas com as polaroids. E aquilo saía logo a fotografia. Era um instantinho. E eu de boca aberta, nem sabia de olhar para as caixopas, sabia de olhar para a fotografia. Era assim. Não teria foto. Bom, depois
nos times. O Mário Antão. Eu não sei se está aqui alguém que se lembra do Mário Antão. O Mário Antão foi fotógrafo freelancer do Público e de outros grupos. Eu estou a ver chegar o Mário Antão, que era ali de Sarreu, aqui à Torreira, uma frigideira ao ombro, mais não sei o que, de um saco para fazer do outro lado. O Mário Antão era assim, um pedacinho quadrado, um bocadinho, mais umas sacas daqui, e ao meio, um canudo que era rodeado da máquina fotográfica. Nunca vi trabalhos dele, a não ser em jornais, e de uma cobertura que ele fez aqui na Mortosa, numa campanha para o PS. Bom, e fora em PS, mais tarde, e pelo PS, vim a conhecer também um outro grande fotógrafo, que é o tal, que eu nem devia falar nele, porque ele fez-me esperar meia hora, que é o Jorge Bacelar. É a realidade. E penso que, a descrever a realidade, o Bacelar, efetivamente, é o melhor que nós temos. E nesta galeria restrita da zona minha, há um nome que já tinha entrado, que era o José Cravo. E tinha entrado como? Tinha entrado em 2002 com este livro, Palavras Viradas para o Mar. Livro? Não é um livro. São umas fotocópias, este primeiro, ainda por cima, relucentemente a cores, cheias de figuras da Torreira. E ele, ainda por cima, escreve aqui, para o Diamantino, arraios de outras artes. Tem um livro na letra, sabes escrever, não? E este segundo, no ano seguinte, 2003, 2004, retrato, 1º de agosto, 1º de inverno. Portanto, só aqui, exclusivamente, com figuras, muitas delas já falecidas, aqui da Torreira. E é neste mundo ambiente, pode ser vivido, como eu vivi por aqui, e alguns de vocês também, provavelmente, por estas areias. Portanto, não era para o mar que ia, era para aqui, para o Monte Branco. Depois é que veio a moda do mar. Um ambiente sonhado, onde o céu e a ria, ou o céu e o mar se confundem tanto numa perspectiva plástica como numa perspectiva simbólica. Vá lá, sei lá, um António Carneiro, pintor, nos seus quadros conseguiu pôr isso na tela, ou outro viajante, outro escritor que passou por aqui e que se conhece muito bem as descrições dele, que ninguém escreveu à luz da vida como ele, foi o Raul Brandão, no livro Os Pescadores. E o que é que fez o Tom Zé Cravo? E eu escrevi aqui assim: o Tom Zé Cravo faz o garimpo da luz para a memória futura da Terra. E aí eu iria ler outro poema dele. Não tem aqui fotografia, ele tem, é sobre a Ribeira de Pardelhas. Ou melhor, a Ribeira de Pardelhas é que o inspirou. Aqui centrei outrora sonhos, rasguei outras folhas com outra raiva. A memória enche este espaço. Na ria, os olhos gastam-se, iniciando uma viagem impossível, onde a saudade não tem lugar. O que fui, o seu tempo teve. O que sou, o mistério de estar de novo aqui, entrego ao sol, para que arda e morra, e arda sempre. Este livro não trata de saudosismo, pelo menos eu assim o entendi, ou até daquilo que podemos chamar a tipicidade barata. Neste livro, embora noutros sítios
isso apareça, não aparece o Borras. O Borras que dizia assim: se o mar fosse do Índia, eu ia para a América à frente. Não é barato, isto é profundo. Isto era, efetivamente, a roda também destes homens que aprontavam o barco, mas depois iam para a tasca. Iam para a tasca, o barco era ali, só se viram eu. Nem lá nenhum. Ou outra figura que me lembro, de Gabriel da Lancha, não aparece aqui, porque não é disso. Eu até quase diria que este livro não dá uma no cravo e outra na ferradura. E aqui está com a mulher. Deixa a ferradura para o bacelar. Salve seja, o bacelar é veterinário. Vai ferrador. E neste livro é só cravo, braçado. Porque ele por trás da lente, e é isto que eu imagino, é como aquele antropólogo que fez uma tese muito bonita sobre a chave. Hoje para ti, amanhã para mim. O Francisco Homero. E o que é que este antropólogo ainda tese defende? Que ele descobriu a necessidade de exercer o controle visual sobre o meio envolvente na arte da chave. É a chamada sabedoria empírica. Não havia outra nos relógios. Amanhã há vento, ou vai chover. Não, era a olhar o mar. 10 crianças estavam a olhar no mar e sabiam, efetivamente, o que o mar era. Ninguém imaginava que eu ter isto. Havia ordenadores, havia isto, mas é importante o aspecto visual na arte da chave e uma tese de um antropólogo sobre isto é uma coisa. E estamos no último ponto. Vocês estão fartos de estar aí, estão fartos de morrer. Ora, este livro tem 64 poemas e 64 fotografias. Fiei com as cozinhas. E no fundo divide-se, grosso ao modo, desta maneira. Metade das fotos são sobre a chave. Um quarto das fotos são sobre policeiros. O outro quarto das fotos é sobre as pescas, seja clássica de peixe, ou seja da apanha dos violados e de figuras. Portanto, grosso modo, é isto. E o que é que faz o cravo? Tem uma fotografia ali, daquelas que passou, numa bateria dizia assim: viver é um cravo. O cravo viu-se nessa imagem, nesse escrito dessa bateria. Porque ele agora, e então depois de formado, vive para a fotografia e luta com a poesia. Não engana com ela, mas a serviço dela, perante os outros. E surge uma dúvida para quem pega neste livro, ou para mim surgiu. Quando chega ao fim do livro, perguntei: mas isto, estarei eu perante 64 poemas? Ou isto é um só poema que se estende ao longo das 132 páginas do livro? E perguntei até outra: estarei eu perante 64 fotografias diferentes? Ou estou perante uma só imagem, que é a imagem do gênio humano captado de ângulos diferentes? Vocês compraram o livro. Se quiserem responder essa resposta. E agora, eu escolhi uma dezena de fotografias e de poemas.
E o primeiro é o Gorinho, que eu já falei aqui há bocado. E neste poema, ele diz que havia na Zambuja um esteiro. Isto é o texto. E logo vem maldita das ideias da galope. O esteiro do Soeiro Pereira Gomes. Outra frase emblemática, que eu penso que ele subscreve por baixo. A dedicatória do livro do esteiro, que nunca mais esqueço. Para os meninos, filhos dos homens que nunca foram criados. É nada. E quando no segundo verso o Gorinho diz: e sou mais do que eu. Isto diz alguma coisa. Ó Fernando Pessoa, é um estranho. É a mensagem. Dizia ele assim: escrevo Gorinho e sou mais do que eu. São pescadores da charca e da ria onde companhia tiveram. Na Zambuja um esteiro ou com o seu nome. Mordoceiro sempre, até nas partidas da vida. Escrevo Gorinho com M de mortosa. Termino assim. Mas eu aqui gostava, vocês conhecem todos, são fartos de ouvir, isto dito por mim não tem piada, mas depois de ver o Gorinho, eu tinha que dizer um mosteiro de Fernando Pessoa, porque penso que ele também gosta de o mosteiro que está no fim do mar, na noite de abril, ergueu-se a voar. A arrebada da nau voou 3 vezes a chiar, e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não te vendo, meus tetos negros do fim do mundo? O homem do leve disse tremendo: é o rei Dom João II. Quem são as ramas de onde roço? Quem as quilhas de colegioso? Disse o mosteiro que rodou 3 vezes rodou e muito grosso. Quem vem do poder que só eu posso, que mora onde nem nunca ninguém o disse, e estou aos velhos da lá sem fundo. O homem do leve tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes com léguas não gendeu. 3 vezes aos léguas aprendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leve sou mais do que eu. Sou um pouco que quero lá que é teu. E mais que um estranho que me alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda voltar que há tão leve e é o rei Dom João II. Estranha beleza esta, erguida sobre moinhos fundos, poluídos, contaminados pela ganância do lucro. Cantem a ria, cantem assim, depois de a terem silenciosamente assassinado, cúmplices não terem estado aqui sempre. Vendam os postais, falem das belezas que queiram, exibam-se nas fotografias das ruas e dos lares. Mas é do lodo, lama e podridão que falo quando digo: esta já não é a ria que me viu crescer. Esta é a ria onde ainda há homens que podem o pão amargo. E amargo de saberem tão pouco nos jatos de quem tanto Deus abarigueiros. Esta é a ria que me deixa, mas que não deixo. Não me canso de ser. Não me canso de fotografar a charca, a ria, as bateiras, os moliceiros, as gentes do mar. Não me canso, e sabes porquê? Porque uma parte de mim é eles. Eu sempre gostei do que sou, de onde venho. Não me canso de ser assim. O meu amigo Alfredo Amarado. O tempo escreve o nome dos amigos, os que partilham, os que ainda resistem, os que já não podem,
E foi na areia onde brincavas que aprendeste a conhecer a arte. Durante anos, mestre da Soeira, camarada de muitos, amigo de todos, mais um acompanha e sempre para além do que pensávamos poderes dar. O diamante que o diga, o marco que o nega. Companheiro, ficas agora em terra a olhar o mar. Sei como te deve doer, mas devia-te mais o fazer. Espero sorrir, inventar o homem dentro da criança grande. Ao pé de ti, Alfredo, o mar é tão pequeno. Mais um dia de mar. Lentos, corpos cansados caminham em estranha procissão e a área a carícia. Até ao estender do saco, a falha não termina. O homem foi do dia. Rude o mar. Que homens são estes? Coração de ave marinha. Mãos de dar, mais de receber. Imensos. Deixam na areia a ternura de mais um dia de mar. E um belíssimo. Não é o tamanho que faz a diferença. Parece. Os senhores do mar pedem ao Senhor do céu que os deixe em terra. Eu, pescador. Começa logo no primeiro verso com eu, pescador, me confesso. E lá veio a galope do Torga, no livro de Horas. E eu tenho que ler esta. Eu, pescador, me confesso, afogado nas malhas das redes que não sou desfazer. Eu, pescador, me confesso, preso por nós que não quer desatar, mas que ajudei a fazer. Eu, pescador, me confesso que, incapaz de cardume, assinei por baixo a minha sentença. E o pescador me confesso. Peixe. E o Torga diz: aqui, diante de mim, eu, pecador, me confesso. De ser assim como sou, confesso o bom e o mau, que vão além da nau desta deriva em que me confesso possesso de virtudes teologais que são 3, e dos pecados mortais que são 7, quando a terra não repete que são 2. Me confesso o dom das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas e das tarturas lúcidas e mansas, e de ser qualquer boa andança. Me confesso ser chato, ir ao ar de charga à mistura, de ser a corda do ar que atira setas acima e abaixo. Me confesso ser tudo que possa nascer em mim. Até raízes no chão desta minha condição, me confesso que a bela. Me confesso de ser homem, de ser um anjo caído do tal céu que Deus governa, de ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu, tal e qual como vim, para dizer que sou eu aqui diante de mim. O meu amigo João Magina. E bem os 2 primeiros versos. Nasce na ria, conhecia em casa. E logo vem um texto do Dom Evangelista de Lima Vidal, muito conhecido também aqui. Dizia ele, isto é prova. Eu nasci em Aveiro, não está tudo, sou só isso.
Eu nasci em Aveiro, ao que suponho na proa de alguma bateira. Fui batizado à mesma hora nas águas da nossa vida. Abriram-se-nos ouvidos ao som cadenciado dos renos no mar, ao pio estrídulo das famintas gaivotas, ao pregueiro de inocentes pescadores. Nós, os de Aveiro, somos feitos dos pés à cabeça de riga, de barcos, de redes, de velas, de montinhos de sal e areia, até de naufrágios. Eu sou um pedaço da nossa terra. O meu amigo João Magina nasce na Ria, conhecia em casa. Cresce numa bateira, conhece na rua. A vela do paixão, a areia prostrada, as redes, as cabritas, os moliceiros e as regatas. Por sobre as águas, amigos tenho, de idades várias, gerações muitas. Pais, tios, avós, todos. Mas todos com a ria no sangue. E o futuro no sangue. E um último poema exterior à coletânea Amor como em Casa, do Manuel António Pina, que me também fez lembrar. Regresso devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa. Faço conta que não é nada comigo. Distraído, percorro caminhos familiares da sua casa, pequeninas coisas do prédio, botar um café, um livro, devagar te amo, e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regressa devagar à tua casa. Compro um livro. Entre no amor, como em casa. Dom Mauriceiro. Em 1889, na capitania do Porto de Aveiro, registados 1749 Maurícios. 1749 Maurícios. Em 1949, o ano em que o Ministro ganhou o Prémio Nobel, e eu estava a ser fabricado, havia ainda 794 Maurícios registados na capitania. Compara com os que existem hoje. Com madeira, cordas, cavilhas, pregos, tintas, panos, os mais variados aviamentos e ferramentas, farás um barco se lhe há da arte fores mestres. Isso sabes, isso vês, mas saberás tu que é um barco que navega dentro do mundo. Mais que um barco, materiais e saberes, é todo um pouco. A sua história, a sua vida. Olha para além do visível e só assim verás o que um dia em livros sobre coisas mortas encontrarás. Faz a história, não a leias, nem deixes que ela se faça sentir. Fala do homem onde o vai. E uma última. Lançar um livro é oferecer mais uma mão a quem precisa. E se um livro for poesia e imagens, a par de imagens de poesia. Sabes bem, José Cravo, que mais que um coração despenteados pela notada da vida, ele mostra um mar de ternura escondida no avesso da alma. Em louvor do silêncio, não digas nada, para que sujar este momento com palavras. Deixa-me só que não é propriamente a minha área, mas vou ficar aqui muitas vezes.
tem que ser um bocado calmo. Ora bem, o Diamantino foi buscar aquilo que eu mais gostava e disse, então, resta-me dizer depois aquilo que talvez seja o livro. Eu primeiro queria dizer porque é que o livro surge. O Marcelo Rebelo de Sousa, que a gente conhece, disse um dia que se Deus descesse à terra é que ele se candidatava, depois candidatou-se e Deus não desceu à terra. Eu também escrevi uma vez no meu blog, se alguma vez ouvirem dizer que eu vou escrever um livro é mentira, porque eu não vou fazer livro nenhum. Mas houve um homem em Lisboa que me chateou para fazer um livro, e houve um homem em Lutosa que me chateou, que me ajudava a fazer o livro. E foram estes homens que me empurraram para a frente. Porque havia qualquer coisa que eu tinha para dizer e que está aqui, nestes 2 barcos, e não falta. O que é que se passa aqui que todos, ou quase todos, que por aqui passam, não veem? Está dito neste livro da maneira como o Diamantino disse. Em relação aos moliceiros, vamos pegar nos moliceiros. Este moliceiro, há coincidências do diabo. Eu hoje pensava que trazia um moliceiro de um artesão que me tem feito os meus barcos todos da ria, e quando lá chega ele disse-me: ó Sr. Cravo, ó Cravo, não é Sr. Cravo, porque eu sou Cravo, sou Tio Cravo, sou Zé, sou fotógrafo, tenho uma série de nomes, é consoante os locais. Disse: pá, vendi o barco ontem, eu ainda bem, eu ia desenrascar-me. E lembrei-me, o Marco desenrasca-me quase sempre, porque o Marco desenrasca tudo. Quer dizer, o Marco para mim, pronto, é o homem que vai a todas. E disse, lembrei-me, telefonei para o Marco, disse, o Marco, não preciso de uma miniatura de um moliceiro, eu sabia que ele tinha um moliceiro grande, que tinha levado para a exposição. Disse, você não me arranja para um pequenino. E disse, não sei, não tenho, mas o meu tio arranja um. Tem lá um que eu fiz no Luxemburgo. Eu disse, pá, porra, um moliceiro feito por um mortoseiro imigrado no Luxemburgo. É exatamente o que eu queria. O símbolo da terra. Feito lá fora, onde o coração bate mais forte, onde normalmente os portugueses são mais portugueses. Embora depois cá tragam a bandeira do segundo país. E isto, as coisas, parece que não há acasos. Acontecem e são assim. Os moliceiros são uma preocupação minha, mas são uma preocupação minha e de muita gente. O problema é que nem todos os preocupados falam. O problema é que muitos preocupados têm outras preocupações, a sobrevivência. E a sobrevivência nas terras pequenas faz-se de conivências, faz-se de submissões, faz-se de sujeições, fazem-se silêncios cúmplices. Eu sou daqui e não sou daqui. Já não preciso de trabalhar para viver. Desisti de trabalhar dizendo que o que tenho chega. Não é o que tenho, é muito. Chega. E os moliceiros estão a desaparecer. Os números que o Diamantino disse, é verdade. A minha família, a Ilha do Moroso, uma parte da Ilha do Moroso, era do meu tio César Cravo Gorim. Eu já falo dos Gorins, se me permite esta pequena introdução. E eu lembro-me, e vou contar uma história que já escrevi a alguns. Daquela ilha viveram 3 famílias, do Molício e do Junco. E há uma cena que é desta terra, e que me parece muito, e que me tem trazido muitos problemas na vida, que é o ter palavra. O não ser preciso escrever, ou escrevam porque eu disse. Os homens que andavam ao Molício, os moliceiros, que na altura dos anos 60, finais de 60, princípios de 70, ainda havia moliceiros a apanhar Molício no Amoroso, ao domingo, e como se diz na Mortosa, depois da missa e com o fato de ver a Deus, era assim que se dizia, iam à casa do meu tio, à eira, à porta, e o meu tio estava com o fato de ver a Deus também, um banquinho ao lado, com uma garrafinha de vinho fino e um cálice,
e um saquinho de veludo na mão. E eles chegavam e diziam: Senhor César, são tantas barcadas de moliço, a tanto dá tanto. Ele abria o saco, eles punham-lhe lá dentro, bebiam um cálice de vinho fino e até ao último moliceiro resolvia-se isto. São esses homens que restam ainda desse tempo, tirando o caso do Marco, e o Marco desenrasca-me sempre, que têm aguentado os moliceiros. Por carolice. Não têm apoios de ninguém. E isto é preciso dizê-lo. É preciso dizer que um moliceiro que vá a todas as regatas, que são 3, a regata do imigrante, a regata da Ria e a regata do São Pai, que é no domingo, que ganhe o primeiro prémio nas 3 em tudo, nas categorias de regata, nas categorias de pinturas, mesmo assim não ganham o suficiente para a manutenção do barco durante um ano. E na regata da Ria, que é patrocinada pela comunidade intermunicipal, pelo turismo do centro, pelo Diaba 7, o ano passado a regata foi em julho e acabaram de receber em março deste ano. Quer dizer, como é que é possível? Se nós pensarmos que estamos a falar agora em 6 ou 7, no Conselho da Mortosa haverá 6 ou 7 moliceiros, será que no orçamento do município 2.000 euros por ano por cada barco pesa tanto assim que não seja possível dar para aguentar um moliceiro? É uma pergunta que eu faço, eu sou teso. Esta preocupação dos moliceiros está aqui. Estão para acabar ou estão para continuar com outra faina? Não a da apanha do moliço, mas a da regata. Vou pensar na riqueza que é o moliceiro e eu vou buscar aqui já uma coisa que ia pôr mais à frente. O ano passado, o meu pai vai fazer 91 anos e que se senta ali na beira-ria, um dia chegou comigo, que eu vinha trazer à ria, sentou-se, olhou para a ria e disse: Filho, a ria está morta. Eu perguntei porquê. Não há bateiras hoje. A ria sem barcos é um charco de lodo que vem ao de cima na maré vazia. Estes preocupam. Este barco que aqui está, o Oscar Miguel, do meu amigo João da Calada. Esta miniatura saiu da montra do João, embora eu tenha uma cópia em casa. Este barco foi a minha primeira paixão nos anos 90. Foi o último barco a andar a bois na Torreira. 2001 foi o último ano. O João deixou de ir ao mar, o barco veio para trás da casa e eu ia sempre ver o barco. Um dia cheguei lá e não havia barco. E perguntei: João, o Oscar Miguel, porque o Oscar Miguel era o nome da filha, do filho. Assim como Maria de Fátima do Mar, que é o nome da mãe. Porque estes homens não têm barcos, têm família em forma de barco. Se forem ver os nomes nas bateiras, se forem ver os nomes dos barcos, são os pais, são os filhos, são os irmãos, é a mulher, são eles. O barco é eles, é um prolongamento deles. Não é uma coisa, é uma família, uma parte da família. E o João disse-me: queimei o cravo. E eu: queimaste o Oscar Miguel? Sem cravo. Estou farto de o ver servir de urinol para esta malta aqui. E eu percorro a costa onde há chávega, e vejo em toda a parte rotundas, com uma bateira. Até esta reja tem umas bateiras, lá no fundo do esteiro de Pardeiras, não é? Tem lá bateiras. Chega-se à Torreira, não há um barco. Aqui há 3 anos quis fazer uma coisa que era um museu na Torreira, porque o Museu de Ilha está cheio de coisas que foram da Torreira em caminhonetas, para quem não saiba, vieram cá buscar, chamei-lhe a companhia do Museu da Torreira, fiz uma reunião, tiveram lá 4 pessoas, tive uma reunião com o Presidente da COI, então o Presidente da Câmara, durou 1 hora e tal, não chegámos a nada, fui convidado para, mais uma vez, os convites são muitos, fui convidado para um museu que ele ia fazer, o Ecomuseu da Ria na Bastida. Eu na altura não me ri porque não podia, não é? Porque sabia que era impossível fazer-se aquele museu. E disse-lhe: então, mas o que é que se passa com os barcos de mar nesta terra? Que não há um barco numa rotunda. E a resposta dele foi: eu não quero barcos na rotunda, quero barcos no mar. E quem ouve dizer isto pensa: aqui está um homem que é para a frente com o barco. E vai à Praia de Mira e vê armazéns feitos pela Câmara em condições para as companhias. Vai à Praia da Torreira
e vê os palheiros que o Barbosa mandou substituir por prédios para os pescadores. Isto é um homem que fala de barcos. Não há barcos de mar. Porquê é que me preocupa o mar? Porquê é que me preocupa a chave? Há anos que os lobbies dos armadores são fortíssimos, tentam acabar com a chave e chamam-lhe a arte assassina. Ninguém vê as matanças de infantis que se fazem no arrasto ao largo, mas meia dúzia de capauzinhos na costa fazem impressão a muita gente. Só que os lobbies têm muita força em Bruxelas e já há uns anos que Bruxelas quer proibir a chave. Penso, pelas informações que tenho, não pude confirmar ainda, mas se alguém conseguir lá chegar, eu já consegui chegar a alguns parlamentares europeus, nenhum me deu a resposta, e isto é mau. Estará uma proposta de decisão da Comissão Europeia para proibir a cháfega a partir de 1 de janeiro de 2016. Ou seja, mais ano, menos ano, acontece à cháfega, se calhar, o que aconteceu à vinha. Dá-se um subsídio para abater, para arrancar vinhas, e depois temos o melhor vinho do mundo. Esta é uma realidade. Não tenho aqui a bateira, mas a bateira é muito mais do que isso, preocupa-me. Não, ainda hoje de manhã, isto é tudo, são tudo coincidências. Eu vou contar uma série de coincidências destes 2 dias. Estava aqui, porque vinha ver isto, e de repente vejo ali um amigo, pescador, que quando eu cheguei, perguntei-lhe como é que estava, conheço, é um indivíduo é um rapaz novo que eu respeito muito, considero muito, e ele disse: Sr. Cravo, vou-me embora. Mas vais-te embora porquê? A maior parte das pessoas não sabe, mas há dias em que eu só como maçãs. E vou para a Alemanha, vou para a pesca. Eu disse: pronto, é a vida. Mas se aqui não te dás, vai. Felizmente ele hoje esteve aí e vinha todo satisfeito, fez um figurão, como fazem todos os pescadores da Torreira, porque são homens forjados nas redes, são homens forjados na pesca e são mestres onde quer que vão, a vida está-lhes a correr bem. Mas são uns desgraçados. Desculpem o termo desgraçados, não é no mau sentido. O Diamantino é um poema que tem a ver: eu pescador me confesso peixe. E é de propósito. A estrutura económica de intermediação aqui é qualquer coisa de pavoroso. E eu, como quero sair vivo no fim de férias, só digo isto. Quem quiser, que faça as perguntas, que vá às contas e veja como é. As coisas são fáceis. Portanto, o livro fala disto. Fala destes problemas. Falar de mim. E agora, uma pequena à parte, o Diamantino, antes de eu falar de mim, foi buscar 2 coisas, o Gorim e agora José. É que eu tive nos anos 80, na Rádio Universidade de Coimbra, um programa chamado, que satirizava o Marcelo nessa altura, chamava-se E Agora José, aos problemas do cidadão atento e com problemas de sono. E que era uma análise semanal da política, feita por mim. Isto são coincidências. Gorim porquê? Exatamente por isso. Porque a ideia que há do Gorim é desse mostrengo, o António, que era meu primo, e há outro, mas esquece depois o outro Gorim, foi o César Cravo, para os mais antigos, foi o homem bom da terra. Que era o homem bom da terra que eu conheci como homem bom da terra. Por acaso, Gorim, segundo consigo apurar, é a minha rede, são as minhas raízes de pescadores. Os cravos gorins são todos pescadores. Eu encontrei registros de pescadores gorins na ria, encontrei pescadores gorins nas companhias do mar e havia sempre uma linha de pescadores. Como é que aparece o Gorim e porque é que o Gorim é um nome esquisito aqui? Segundo um primo meu, os franceses que foram estancados na sua invasão em Alvar, há um capitão, Guarin, que terá fugido. E terá fugido aqui na zona. E porquê é que aparece a partir de certa altura, 1800 e pouco, aparece os Gorins? Ele terá fugido para a casa da minha família. Há um ramo dos cravos, talvez vá buscar aos Soares também, está ali uma Soares, porque depois aqui dos Soares, Cravos, Marques, Valentes,
há aqui uma rede muito grande, a terra era pequena, ficou Gorim. Nas notas marinhoas refere-se que o Gorim mais antigo seria até Polónia. Portanto, não há descendência de franceses, há qualquer coisa a ver com esse fulano. Então aparecem Gorins por aí. O interessante é que eu estava a falar nisto há 2 dias com um primo meu, que está nos Estados Unidos, e se eu for à Mortosa, a ideia é esta. Não há Gorins, e o Gorim que havia é aquele. Se eu for a Newark, os meus primos são Gorins. Porquê? Porque os antigos foram para lá, transmitiram um mortoseiro, como falam um pouco, não falam inglês, falam mortoseiro ainda, transmitiram um mortoseiro Gorim, e portanto eles são os Gorins. Hoje recebo um e-mail de um primo meu que está no Brasil, agora está cá em Portugal, mas que nasceu no Brasil, e que diz isto: chego, estou em Portugal, vou sábado para a Ria Bela e quero encontrar a família do tio Gorim. Portanto, os Gorins, como muita coisa, e é isto que eu queria transmitir, que já não existem na Mortosa, existem lá fora. Muitas das coisas do nosso património que não encontramos aqui, vamos encontrar em museus na Alemanha. Dizia-me um professor de Física da Universidade de Coimbra isto: ó cravo, eu vi um barco de mar da Chávega num museu não sei quantos, em Londres. E os gajos puseram aquilo no Tamisa, mas não atinavam a remar com aquela brincadeira. Acho que o barco já foi queimado. Portanto, nós não sabemos tomar conta do nosso património, não somos capazes de construir a nossa história e entregamos-la de bandeja. O livro é uma reflexão sobre isso. Eu não sei o que é dizer mais, sei que tudo isto é muito difícil, garanto-vos. É muito bonito dizer a Mortosa é bonita, a Ria é bonita, esta coisa que nós temos aqui é única. Mas assistir ao que eu estou a assistir agora, a ver morrer, porque é a ordem natural das coisas morrer. Mas a ver matar não é a ordem natural das coisas. Pior do que ver matar é fazê-lo com um sorriso nos lábios, dando-se a ideia que se está a salvar. É isto que mexe comigo. E, portanto, o que está aqui não é um livro de poesia, não é um livro de fotografia, é um livro de sentimentos que foram captados através de uma máquina fotográfica, de sentimentos que conseguiram ser passados para palavras e que estão aí. Muitas vezes foi a palavra que encontrou a imagem, outras foi a imagem que encontrou a palavra, outras, não sei como foi, juntaram-se. Era preciso, era quase preciso. Eu tenho isto na cabeça, como é que imagem que eu hei de arranjar? Ia para o banco de imagens e escolhia uma. Outras vezes sento-me ao computador, isto é verdade, é assim. Sento para ali, eu hoje tenho que fazer qualquer coisa, é uma obrigação do reformado. É uma obrigação do reformado. Eu hoje tenho que escrever, eu imponho-me esta obrigação. Todos os dias tenho que escrever qualquer coisa. Ou pego em qualquer coisa, ou pego numa imagem, ou pego numa palavra. E depois sai-me tudo ao contrário. Eu quando começo, quando acabo já não é aquilo. Mas acabei, está feito, libertei-me daquele fardo. É esta a sensação. Portanto, não é fácil escrever ou dizer-vos assim. Quer dizer, é despir-me, é entregar-me às causas. E eu sou um homem de causas, e se talvez por causa disso esteja como estou. Mas vejam a biografia, e como diz o Diamantino, está lá, fiz muitas coisas na vida, e recomecei muitas vezes tudo, estou a recomeçar outra vez algumas coisas, e às vezes estou cansado. Às vezes estou cansado, enquanto estou cansado, tiro fotografias e escrevo. Portanto, a cena continua, até que um dia alguém vai escrever, o gajo já cá não está. Para chatear, para dizer coisas. Há, no entanto, uma coisa que é importante. Hoje, aqui, é que nós temos o costume português de resolver tudo à mesa a comer. E de nos encontrarmos para comer e conversarmos e resolver. Mas eu acho que é mais bonito e tem outra dimensão encontrarmos à mesa em torno de palavras, de imagens, em torno de um livro. E é esta a refeição que eu vos queria dar. São palavras e são imagens. E queria que alimentassem com elas, pelo não o estômago, mas a esperança de que é possível que as coisas
não morram. Ou então, como eu já disse, em momentos de desespero, José Gomes Ferreira dizia que tinha saudades do futuro. Eu já disse, não tenho, porque vejo um futuro negro. Haja gente que seja capaz de pensar que as coisas não são fáceis e que aquilo que é fácil amanhã só me faz pensar numa coisa: porque é que não fiz? Esta é uma coisa que eu tenho sempre para mim. Eu posso me arrepender de algumas coisas que fiz, mas não me arrependo daquilo que não fiz, porque fiz. Até este livro eu fiz, com a ajuda do Jorge Bacelar, com a ajuda do Marco, que está ali, da companhia do Marco, que se mantém ali, porque não é porque ele vai aos motores, porque ele vai às redes, porque ele, quando faltam homens aqui, vai buscá-los fora. Eu há 10 anos que o acompanho e conheço aqui, e tenho visto que foi ter um liceiro chamado Ricardo e Sérgio, ou Sérgio e Ricardo, é igual para mim, é igual saber que ele tinha aquele barco, ganhou regatas com aquele barco, e que teve que vender o barco porque não tinha apoio, nem tinha dinheiro, e chorou, viu o barco partir para Aveiro, e chegámos a Aveiro e eu vi o barco, e aquele barco dá vontade de chorar quando conheceu. E este ano o Marco fez um liceiro outra vez, sem apoios de ninguém, sozinho. Mas depois do barco feito, que bandeiras! Vamos embora! Sem a ajuda dos pescadores da Torreira. Eu conheço-os pelos nomes, alguns pelas alcunhas. O Benjamin sabe, o Benjamin está aí. E o Benjamin, às vezes, eu dizia-lhe, aquele é o 7-9, aquele é o 15. Eu dizia, mas eu não tenho nenhum amigo chamado 15. Tens, pá! Eu preocupo-me em saber os nomes das pessoas, porque as pessoas têm direito ao nome. Se lhes deram um nome é para que o tenham. Não é o pescador e o doutor. É o António Francisco. O livro tem poemas, fotografias, mas tem legendas. Dá-vos pistas para artes de pesca, dá-vos pistas para nomes. Esta foi a preocupação sempre. Foi os meus amigos moliceiros, o Zé Rebeço, o tio Vílio Carteirista, os mais antigos, os mais novos, o Zé Rebelo Moliceiro, que agora tem barco. Há aqui gente que ainda quer fazer, não é puto? Está ali uma puta, o Ricardo, o filho mais novo do Marco, que mexe, há o Sérgio, há putos na ria. E estes putos na ria podem ainda ter alguma esperança, mas é pequeno. Eu não sei dizer que poemas como o Diamantino, nem tenho que contar nesta brincadeira. Queria dizer algumas mensagens, só deixar aqui preparado alguns poemas que eu selecionei. Eu sei. Espera aí que isto é complicado. Isto é Diamantino. Agora é só carregar para a frente aquele poema que eu tenho. Isto aqui. Eu tenho que ler porque eu não sei, quer dizer, uma amiga que, eu queria agradecer, claro, uma amiga que veio de Lisboa, a Isabel, está ali, de propósito, e que trazia umas coisas escritas e citava coisas minhas. Eu dizia, nem sei se escrevi isso, quer dizer, porque a certa altura, é como eu digo, a minha obra completa são 3 volumes, está em cima da minha mesinha de cabeceira, mas cuidado, tem uma fera a guardar lá. Portanto, está para lá muita coisa, não sei, vou escrevendo e vou dizendo. Eu queria... Esta fotografia foi tirada quando o barco do Marco, do Arraiz Marco Silva, foi ao mar, foi a bota abaixo, e eu escrevi isto de maneira muito simples. Para o Arraiz Marco Silva, haver no homem o sonho, a força, o querer, o fazer, o sentir da casa cheia, os amigos, os filhos. Um barco onde todos se abraçam, se sabem, são. Voa na ria um barco novo. Ao leme, um homem que o sonhou.
soube dar ao sonho a forma de barco, um moliceiro a quem prestou o nome. Vogam os dois na ria, e o presente sorri de ainda haver homens assim por aqui. É possível construir o futuro. Esta é uma mensagem, é uma forma de dizer o que se passa na ria das Bateiras, dos pescadores. Hábeis as mãos, herdaram a sabedoria, a arte das aranhas. Nunca souberam, porém, dos fios fazer corda. Este é o meu amigo Zé Rabeço. Ó Zé, ao saber descalço, não cravos, venho com os sapatos que a minha mãe me deu quando eu nasci. Conheço, morava à frente da casa dos meus pais, os pais dele tinham vacas, íamos lá buscar com o fervedor os leite de manhã. Não era preciso ir. Era ir buscar a vaca, aí ninguém morreu. Ninguém morreu. O Zé tem 76 anos, vai fazer, se não fez, vai fazer 76 anos. 3 quarteirões, dizia-me ele o ano passado. Ó cravo, 3 quarteirões este ano, para-se lá chegar. O Zé, o ano passado, quando o Marco não tinha barco, foi com ele na regata da Ria e nunca vi um homem tão feliz. Aos 75 anos ganharam a regata da Ria, o Marco, o Zé Rabeço e o Manuel Antão, e o Zé só lhe faltava pular para cima do leme, pular para cima do remo, da vela, era uma alegria enorme. Ele vai a todas, o Zé vai a todas, o Zé se lhe tirarem a Ria, tiram-lhe tudo. São estes homens, mas estes homens têm 70 e tal anos. Será que ninguém compreende que aos 70 e tal anos fazer isto é um ato de heroísmo? O meu amigo Zé Rabeço Mortoseiro, admiro no homem a grandeza da humildade com que me diz sereno e simples, até os comelos. Fossem muitos como ele, e a terra teria o tamanho de ser deles a pátria. Isto é uma pancada, chama-se a pancada de mar. É que aquilo é uma pancada, só quem vai lá dentro e lá para o é que sente. Eu fui uma vez, vou todos os anos, mas fui uma vez em que o mar me enganou. Enganou o arrasto, senão não me tinha deixado ir. E ao meu lado o Mário, e aquilo era de madrugada, o meu pai emprestou-me um aliado, para me cobrir todo, ele levou uma malinha de primeiros socorros, uma máquina fotográfica, e encolhi-me ali debaixo do castelo da Proa, estava ali encolhidinho, e ao Mário, assim, braços abertos, agarrado ao vertente, que é aquele arco que faz por cima. Seu grave, você está com medo? Veio uma onda do caraças, o gajo, pimba, abriu o queixo lá embaixo. Foi logo, foi limpinho, quer dizer, e aquilo não foi grande onda, mas foi suficiente. Daquele quando vou ao Marco, o Marco primeiro quando ele diz, pode ir, quer dizer que ele não se vai preocupar comigo. Ele tem mais que fazer do que estar a andar preocupado com um gajo que até no outro dia ele fica debaixo do trator. Com pressa, sai daí para fazer uma atrapalha. Portanto, se ele me convidar para ir ao mar, eu vou. Se não me convidar, nem me meto. Porque ele tem que preocupar com a pesca, não é com vadios. Portanto, aquilo é uma pancada de mar e por muito que se pareça, é de facto um momento complicado da pesca. E eu aproveito, eu queria que sentissem que o poema não é só não são palavras juntas. É estar com eles. É saber-lhes os nomes, é viver com eles, é mais um. Aquilo não é o momento mais perigoso da pesca, do mar para mim. E para quem vê aquilo, bem, isto é terrível. Mas o arribar é muito pior. Não é, Marco? O arribar é o momento mais perigoso. Eu aqui tenho, o Mário inventou o sistema que é dele, foi ele que o fez. O barco entra no mar, preso por 2 muletas que vão enfiadas em 2 cápsulas de metal, de aço inox, feito por ele. Ele faz tudo. Até faz filhos, não há problema. E o barco vai preso, entra no mar pelo trator, aprendi com eles a ler o mar. Toda a gente lê livros, é uma questão de ter professor, mas ler no mar é do caneco.
Nem toda a gente sabe ler o mar. Muito poucos sabem ler o mar. E depois de o ler, muito poucos têm a coragem de aproveitar a leitura que fizeram. Basta um atraso no trator, basta... Agora não. Aquilo pode inquietar tudo. E depois entre o gajo que vai ao motor e o gajo que vai na bica da ré, às vezes há desentendimentos, um diz que o outro tem medo. De maneira que é uma companhia que a orquestra tem que ser muito bem organizada. Tem que funcionar muito bem. Isto é muito bonito ir ali, de repente à praia e ver. Mas sem sentir estes acordes, esta música, como dizia uma amiga do Bacelar que esteve cá de Guimarães e ficou deliciada a ver o nosso mar a trabalhar, e esta parte é importante, ver o mar a trabalhar, dizia, mas aquela companhia parece uma orquestra, que ninguém fala, ninguém grita e que toda a gente sabe o que é que há de fazer. Ninguém explora esta riqueza turística, esta coisa que é o mar e a ria, que tem um potencial turístico fabuloso. E depois é só há bicicletas. Mas o que eu vos queria dizer, portanto, em relação a esta pancada de mar, há uma palavra que é a palavra bota. Não é, Marco? Bota. Quando o Arraiz diz bota, mas ninguém fala. Só há um gajo dentro do barco, só há um gajo a dizer bota. E quando ele diz bota, do trator tem que ir, toda a gente tem que preparar que é bota mesmo. Porque à porta do mar não se bate, nem se pergunta se pode entrar. Entra quem sabe, porta dentro, a casa invade, toma por suas janelas e paredes. A ver dentro delas pão que fará sorrir quem em torno da mesa é motivo que baste para que o Arraiz grite: bota! Oh puto, esta é para ti. Eu não sei porquê, mas eu gosto daquele miúdo. Pronto. Para o meu amigo Ricardo, filho mais novo, tem uma menina mais nova, mas em termos de rapazes é o mais novo, o Ricardo Silva. Eu, deste livro, de todos os planos em que entravam pescadores, eu fiz fotografias que lhes dei. E quando dei ao Ricardo, ele virou-se para mim e disse: Monticravo, como é que você adivinhou? E eu adivinhei, não sei. Ele disse: olha, eu conheço-te, puto. Eu trato por puto, ele perde umas navalhas, ele não me dá ordens para acordar. E disse: Ricardo, se fores ao mar, telefona. Nunca me telefona. Mas pronto, a gente dá-se bem, que é o que interessa. E então, o Ricardo, toma lá para ti, Ricardo, para o meu amigo Ricardo: tenho o tamanho do que faço. O mar enche-me nos dias de não haver muros. Sonho um barco. E para quem vai à praia, eu vou-vos contar uma cena que tem a ver com isto. Isto é a Companhia do Mar. Era impossível fazer este livro sem a Companhia do Mar. Era impossível. Para quem vai à praia, aqui há tempos, aqui há 2 ou 3 anos, aquilo que eu chamo os turistas do saco de plástico, vão comprar peixe na praia, acabadinho de sair do mar, ainda discutem o preço, ainda roubam das caixas, fazem 30 por uma linha e depois dizem que os pescadores não prestam. Pronto, mas é assim. E há uns planos que está ao meu lado, com um saco de plástico de carapauzinho acabado de comprar a 10 reais de mel coado, e começa-me a dizer assim: desculpa, mas isto não é proibido vender na praia? E eu virei para o gajo e disse: é. E eu, se fosse assim, fugia já. Porque se vem aí a polícia, você está aí com o material proibido na mão. O gajo calou-se, foi-se embora, nunca mais disse nada. Portanto, roubam ainda são mal agradecidos. Mas isto é a realidade, não? É a realidade de quem vai ali ao mar. E por isso eu escrevi uma coisa chamada Jequinzinhos. Peixe para o gato, diziam, e lambiam os beiços dos peixanos. Petisco para a cerveja, e deslizavam no prazer das bocas de o saber fresco sem espinhas. Jerquinzinhos servidos de aperitivo em restaurante com arroz de tomate, refeição. Pequenos, dirás. Junto à costa, porém, parecendo muitos, são apenas os visíveis. Minoria parca, face ao desbaste do arrasto,
ao largo perto. Assim se confunde a árvore com a floresta e se abate aquela enquanto os olhos se fecham às grandes pescarias. Os jaquinzinhos não matam a fome dos pescadores da Chávega. São o anúncio de que peixe maior virá. Petisco de veraneantes, isso sim, de saco de plástico como única ferramenta de trabalho, para além do muitas vezes ácido e críspido e crispado discurso moral. Jaquinzinho, quem não gosta? O Diamantino já teve a oportunidade de ler uma coisa sobre o Moliceiro, mas eu gosto deste e, portanto, eu vou repeti-lo. Chamei-lhe um Moliceiro à maneira. Reconheço-lhe a elegância no fino traço dos mestres construtores, a tradição inscrita na beleza com que vogava e ainda voga nas águas da ria. Passou o tempo do adubo natural, do moliço polido no fundo da ria. Broa de milho, comida à mesa, com sabor a maresia. Foi o tempo do trabalho, da ferramenta. Não foi o fim do tempo, mas o começo de uma nova aventura. A do amor por ti, pelo que foste, pelo que és. O da preservação da história de um povo, o mutuzeiro. Não te quero num canto qualquer coberto de pó, abandonado pelos que ajudaste a crescer, pelas falsas manifestações verbais de afeto. Não quero sequer que te façam um retrato novo, onde já não moras, porque nunca foste, para melhor venderem o que já não têm. Quero-te assim, um Moliceiro à maneira. Escrevi isto quando, e as coisas têm de ser ditas, quando vi o novo logotipo na internet da Câmara da Mortosa, a dizer que aquilo era um Moliceiro. Bom, e continuamos com os Moliceiros, e eu repito-me, mas há tantas vezes um gajo repete, às vezes quem sabe, ouçam, embora eu comece a duvidar que mesmo aqueles gajos da Minisom resolvam alguns problemas auditivos daqui da Terra. Postais há muitos. Assistir ainda aos últimos, aos que ainda emprestam beleza à ria, cisnes desta laguna de Aveiro dita. Ide, fotografai o que deles resta, os amputados, os bastardos fibrosos aleijados que jazem no canal principal. Ide, inventaram uma outra ria para venderem postais, uns barcos de fazer de conta, para quem memória não tem dos cisnes reais e dos seus lugares. Assim, assisto ao fim de um tempo e dói-me não o ter sido um dia, mas o cinismo com que se constrói o amanhã. Postais há muitos. E há um bocado falei no meu pai, e quando ele me disse que a ria estava morta porque não havia bateiras, este é para o meu pai. Pai, trago agora os dias no regaço. Aconchego-te neles. Quero-te dizer, pai, que amanhã vai estar sol. Amanhã, pai, vai estar sempre sol. Amanhã é hoje. E tu és sempre, pai. Quem acompanhou, e agora termino outra vez com o meu amigo Marco Silva. O Marco tem um
fardo pesado. Há um acordo entre mim e ele, que é, se pela ordem natural da vida, eu morrerei primeiro do que ele. E se ele ainda for a raiz e o barco ainda for ao mar, é no barco dele que as minhas cinzas vão ser lançadas. E temos um amigo em comum, que é o Agostinho Trabalhito Canhoto, que alguns conhecem. Eu disse isso um dia ao Agostinho: olha, Agostinho, estamos aqui neste barco, e é este barco, e ele é um camarada lá da companhia, é este barco que vai levar as minhas cinzas ao mar. E o Agostinho virou-se para mim e disse: ó cravo, eu nesse dia não vou ao mar. Os amigos são assim, não precisam de muitas palavras. No dia em que o barco do mar, o novo moliceiro do mar, foi ao bota abaixo, foi à ria, o presidente da Câmara desta terra, numa entrevista que deu à televisão, disse que não havia razão que justificasse que ele aconselhasse os jovens a construir um barco moliceiro. E eu ouvi, pensei que era mentira, mas voltei a ouvir, era verdade, e depois publiquei isso na internet. Estava dito na televisão, portanto não era mentira nenhuma, não era invenção nenhuma do cravo, e depois já vou às invenções do cravo. E então escrevi esta brincadeira, com que termino em termos poéticos. Carta, esse não é mesmo. Se for, já passou, mas já lá vou. É esse? É esse. Um papel salto. Por favor. Carta para quem? O coração que tem razões que a razão desconhece. Quero-te dizer que tens razão. É a paixão que move estes homens, que os faz serem maiores do que eles, terem o tamanho do mundo que sonharam e constroem a cada dia. Quero-te dizer que tens razão. Mas também que não há razão que explique. A razão de pensares como pensas, de estares onde estás. Por isso, és a irracionalidade personificada. Quero-te dizer que tens razão, mas quero-te dizer que isso não basta. Nunca a razão mudou o mundo. Só o sonho e a paixão o fizeram. Por isso de ti não espero a mudança. Quero-te dizer que o futuro começou ontem e não me parece que o saibas. Sou dos que sonham e isso pode ser perigoso aqui. Porquê? E para terminar, A.H. Cravo. Havia um ponto de exclamação entre o H e o cravo. É que eu fiz tanta coisa, cada vez que fazia mais uma coisa, o meu pai perguntava: mais uma? E eu estou vivo e tudo é possível. E tudo a malta dizia: cravo, mais uma. E o cravo, mais uma, ficou cravo. Depois o ponto de exclamação caiu por causa dos sinais que há na net, que é possível lá pôr, e portanto cravo, Gorinho, porque tenho muito orgulho na minha origem de pescador. Eu sou descendente de pescadores da Mortosa e sou descendente de umas coisas estranhas, que foi das migrações desta terra na década de 20 para os Estados Unidos e para o Sul. Eu sou neto de uma ilhava e de um mortoseiro que se juntaram em Setúbal. E depois vadiei por aí, embora não tenha passaporte, não quero sair de Portugal. Não tenho mesmo. Eu não saio daqui. Quando os outros vêm para cá, porque é que eu vou embora? Eu gosto disto, até já estou reformado. Portanto, gostei muito de estar convosco. Espero que não tenham de ter dado por perdida esta noite de vir aqui. Espero que gostem desta herança que vos deixo, que não é aquilo como dizia, agora permita-me o meu amigo Diamantino, que cito o poeta Aleixo: este livro que vos deixo, que a minha alma ditou, vos dirá como o Aleixo viveu, sentiu e pensou. É um pouco disto, um bocadinho mais sofisticado, que eu vos deixo neste livro. Espero não envergonhar a Mortosa, espero não envergonhar os pescadores, os homens do Moliço, os homens da Bateiros, os homens do mar, com este pequeno contributo. Isto não é nada, faça uma pancada de mar. Isto não é nada, faça uma cabrita alta.
isto não é nada face ao leme do moliceiro, que eu já lá andei dentro do mar, quando se arranca, quando ele está de bordos, num ascoador que tira água e um gajo vai ao fundo e bate com os costados de areia nunca mais. Portanto, isto não é nada. São 570 gramas, que aí fica aí. Boa noite, obrigado.